Meus amigos, dia destes eu comentei aqui uma campanha iniciada pela prefeitura da cidade de Quaraí, no interior do Rio Grande do Sul, e que eu achei a campanha extremamente interessante, oportuna e adequada a um Brasil de gente irresponsável. A campanha diz, em resumo, que só tenha os filhos que puder criar. Não tendo condições, se você não tem condições emocionais, pessoais e econômicas, pense bem antes de ter filhos. E aí aparece a foto de uma criança. Deu uma repercussão nacional. E claro, muitos aplausos de um lado e ódios, raivas espumantes de outro. Primeira questão que foi levantada pelos estúpidos que não entendem. Questões financeiras, então o pobre não pode ter filhos? O anúncio, a promoção não diz apenas se você não tem condições financeiras. Fala em condições pessoais e emocionais. Há muita gente com dinheiro no bolso que não tem condições pessoais, cidadãs ou condições emocionais para ter um filho. Bueno, esta foi a primeira questão. Aquela história de que, se estão dizendo que para os que não têm condições financeiras pensar bem antes de ter filhos, significa que os pobres devem pensar. Sim, porque os da classe média já estão pensando há muito tempo. Eu até já fiz uma piada aqui, uma piada de mau gosto, sei lá. A classe média está tendo um filho e o segundo tem sobrenome. O sobrenome é Descuidinho, porque foi um descuido, a gravidez da mulher foi um descuido. Quantas pessoas hoje podem ter 3 ou 4 filhos, ou 5 ou 6 como no passado? Acabou! A mulher sai para um lado, ela tem que trabalhar, tem que ser independente financeiramente. E por outro lado, o marido sai para o seu trabalho. Com quem ficam as crianças? Uma criança, 2, dá para pensar? Complicado. Se a creche tiver que ser paga, como é que se faz? De onde sai o dinheiro com o salário que ganha o operariado brasileiro de um modo geral? E entendamos por operariado todos os que trabalham. Todos os que trabalham são operários. Tá, e aí? E aí que foi dito também, e achei muito interessante, alguém da prefeitura, lá da cidade de Quaraí, dizer que nós crescemos ouvindo aquela bobagem que onde come um, comem 2. Onde comem 2, comem 3. Significa sempre espaço para mais um. Resultado, aquelas pobres mulheres do passado tinham 10, 12, 13, 14, 15 filhos. Ou você nunca ouviu falar destas histórias? E por que aquelas mulheres tinham tantos filhos? Porque elas queriam os filhos? Claro que não. Qual é a mulher que vai querer ter um monte de filhos? Mas elas, não tendo voz para reagir, cediam. Os machinhos impotentes da época não queriam saber da camisinha, que outrora era chamada de camisa de Vênus. Você sabia disso? A camisinha era chamada de camisa de Vênus. Vênus, a deusa do amor. Bueno, enfim. Esta é a grande questão. Se as prefeituras, se os governos de estado, se o governo federal, se as escolas, se as empresas não tratarem desta questão do planejamento familiar, do controle da natalidade, nós vamos continuar a ter estas famílias multiplicadas pela irresponsabilidade. E quantas vezes na televisão você vê uma reportagem feita num bairro pobre de periferia, a mulher com a barriga lá no nariz, um filho no colo e 3 ou 4 em torno dela. Que dele o marido, o irresponsável, já deu no pé há muito tempo. Então não fiquemos com cabelinhos eriçados porque esses coxinhas querem que os pobres não tenham filho. Não é nada disso. O anúncio é muito claro. Pense muito antes de ter filhos. Não tem condições emocionais, pessoais e econômicas? Pense muito bem. Só tenha filhos que puder criar. O que tem de errado nesta campanha? Hipócritas de uma figa, esquerdistas da bandeira vermelha. É isso e até a próxima.